Como a grande família cósmica vê a família terrestre no contexto da evolução. A família terrestre é vista como irmãos que estão numa escola primária e que necessitam de ajuda para passar de ano. E até que ponto, pergunta uma pessoa, nossa responsabilidade com pessoas de nossa família podem nos prender e impedir que sigamos um caminho? Ninguém pode nos prender porque o caminho é interior. Aqueles que têm situações externas muito problemáticas, se o caminho é interior, as pessoas podem nem perceber o que está se passando. Depende da nossa habilidade. E uma pessoa há alguns anos vê com os olhos físicos cores no ar ou manchas coloridas, verdes que agora estão mudando para outras cores. Isso são reações do globo ocular diante de energias etéricas físicas que estão no espaço. E uma pessoa pergunta o que é antipatia. São energias nos corpos que não combinam. Então, se alguém tem uma energia num corpo e o outro tem uma energia diferente, pode surgir aí uma antipatia. E isto é superado quando nós deixamos de ver o outro como corpos, mas vamos além disso e procuramos ver o outro como alma. Então, se você está procurando vê-lo como alma, mesmo que a sua energia não combine com a dele nos corpos, isto não influi. Você fica vendo ele como alma e as coisas vão de outra forma. E uma pessoa tem trabalhado muito para não ter o pensamento fixo em uma outra pessoa. E como é que ele pode evitar isto? Bem, toda vez que você perceber que está pensando na outra pessoa, você traga o pensamento de volta e coloque-o sobre o seu eu superior. Toda vez que você perceber que está pensando lá, você tire de lá, ponha no seu eu superior, diretamente, direto. Quantas vezes for preciso. E uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de como deve ser a atuação do terapeuta diante de uma pessoa que está com dores muito fortes, prestes a desencarnar. E ele pergunta, se a dor tem uma função evolutiva, tem o médico o direito de suprimi-la com analgésicos? Sim, nós todos sabemos que a dor tem uma função evolutiva, mas o excesso de dor também tira a pessoa da capacidade de discernir, de refletir e de viver aqueles momentos de uma forma evolutiva. Então, nós aliviarmos uma dor, isso é permitido, isto pode ser muito bom. Não no sentido de nós estarmos querendo suprimir a dor, mas no sentido de colocar o indivíduo na situação de ter calma, na situação de ter condições de viver aqueles momentos corretamente. Então tudo depende da intenção do médico. A dor pode impedir a lucidez da pessoa. E se a pessoa puder se manter lúcida até o fim, é melhor, porque naqueles momentos de preparo para a desencarnação e nos próprios momentos da desencarnação, nós vivemos coisas que não temos condições de viver fora daqueles momentos. Então aqueles momentos são uma experiência única e preciosa. Nós não temos condições, por exemplo, de ter consciência de tudo que fizemos na vida. Nós vamos agindo e não temos consciência das consequências. Na hora do desencarne, nós ficamos com a consciência de tudo, porque vemos a vida toda numa síntese e sabemos claramente tudo o que se passou.
Então são momentos importantíssimos e únicos que só naquele momento a gente pode viver. Durante toda a encarnação, a gente não tem condições de ter a lucidez para certas coisas que se tem naqueles momentos. Então, no ministrar analgésicos, nós teríamos que ter um acompanhamento do paciente e ver se é possível dar um alívio sem se chegar a uma perda de consciência, uma perda de lucidez. Mas essas coisas são kármicas também, e nos momentos é que a gente deve pedir clareza sobre o que fazer. À medida que a pessoa vai se trabalhando através da dor, a gente vê o quanto ela pode ser aliviada ou não. Nós tivemos um caso que foi tratado aqui de alguém que ia desencarnar. E já veio para cá sabendo que ia desencarnar e veio desencarnar aqui. Passou alguns meses conosco, se preparando, e quando começaram as dores a uma certa altura, teve-se muito cuidado para ir dando os analgésicos gradualmente, para não tolher da pessoa a oportunidade de ir vivendo aquelas dores. E foi feito de uma forma muito equilibrada, de forma que a dor não foi nunca cortada, mas também não foi deixada livre e solta. Foi um trabalho muito equilibrado. Mas aí a pessoa que estava desencarnando tinha consciência de tudo isto e dava todos os sinais com respeito ao que vinha se passando. De forma que nessas coisas é preciso muito amor, muita atenção, muita dedicação, e sendo assim, através do amor, a gente sempre acaba sabendo o que é melhor naquele momento. E uma pessoa não compreendeu por que ela teve um sonho tão grotesco, no qual havia uma arena e muitas pessoas assistindo coisas muito desagradáveis, e ela ali ficou numa situação muito constrangedora. E ela não entendeu por que isto se passou. Nós podemos ser influenciados pelas formas pensamentos gerais. Por exemplo, todos esses aparelhos de televisão ligados dia e noite, isto cria formas pensamentos terríveis no espaço, no plano astral e no plano mental. E nós podemos entrar em contato com essas misturas, com essas formas, e podemos transformar aquilo em sonhos. Isso são atividades subjetivas que às vezes escapam ao nosso controle. Muitas pessoas sonham coisas que aparentemente não têm nada a ver com elas, e num certo sentido podem mesmo não ter, mas de alguma forma elas se coligaram com estas coisas, que a televisão, que a imprensa, que o cinema, que tudo isto deixa no espaço. E o pensamento das pessoas também. Isso tudo nós podemos captar e subjetivamente formar histórias e sonhos com isso. E esta mesma pessoa pergunta por que alguém tem um forte desejo de se casar e outros não têm este desejo, têm até receio. Depende das experiências feitas na vida anterior ou nas vidas anteriores. Então, se a pessoa teve experiências positivas nessas relações, ela não tem medo de se casar. Agora, se ela teve experiências não positivas, ela pode até passar uma vida ou mais evitando de se casar. Isto pode ser resultado de experiências e encarnações anteriores. E uma pessoa diz que ela tem o hábito de se queixar e de se lamentar e que não vê ajuda. Quando ela se lamenta, ela não recebe ajuda de ninguém e nem interna. Claro, porque todas as vezes que nós nos lamentamos, todas as vezes que nós nos queixamos, que nós reclamamos de alguma coisa, a energia interna se recolhe.
Então, se você começa a se lamentar intimamente ou falando, pode estar certo que naquele momento a energia interna se recolheu. Porque a energia interna não apoia nenhum tipo de lamentação, ela se retira. Porque quem se lamenta, quem se queixa, no fundo não está preparado ou não tem vontade de receber ajuda. Então a energia que sabe disto, quando uma pessoa começa a se lamentar, ela já se retira, porque ela estaria desperdiçada ali. Então a ajuda para quem se lamenta, para quem se queixa, é inútil, é um desperdício de energia. Porque a pessoa também se habitua a se queixar, se habitua a se lamentar, e com isto ela cria um mecanismo que não é o mecanismo da energia interna. E uma pessoa está muito interessada em propostas de educação para adolescentes, porque ela nota que existe uma falta de habilidade geral para lidar com os adolescentes, que há muita facilidade para o uso de drogas e há muita falta de um ideal. Bem, na época atual, as forças involutivas lançaram mão das drogas, das seitas supersticiosas e do rock para desestabilizar as pessoas. Então, é preciso explicar para o adolescente que estas seitas, as drogas e o rock é aquilo que as forças involutivas usam hoje como instrumento principal de desagregação. Porque as drogas, o rock e estas seitas meio confusas, elas arruinam a capacidade da pessoa relaxar, não permitem mais que a pessoa reflita, que a pessoa estude, que a pessoa medite. Então as drogas, o rock e estas seitas trabalham assim. Sendo que esta música de rock é feita para desprogramar a pessoa dos valores que ela traz. E, ao mesmo tempo que ela desprograma dos valores que ela encontra, ela reprograma com valores que são captados no baixo mundo psíquico. Baixo mundo psíquico quer dizer no plano muito baixo do plano astral, aonde esses movimentos da droga e do rock surgiram. E também onde certas seitas surgiram. Então, essa música, isto é, esta pseudomúsica, estas drogas e estas seitas, elas levam o indivíduo para contatos infra-humanos, para contatos no plano das forças mais involutivas do baixo astral, trazendo uma grande confusão entre aquilo que é psíquico e aquilo que é espiritual. Então a pessoa não entende mais o que é psiquismo, ou o que é baixo psiquismo e o que é realmente espiritual. A pessoa fica realmente confusa. Precisa explicar essas coisas para os adolescentes, e se os adolescentes tiverem capacidade para aprender, para compreender, eles vão compreender. E se não tiverem capacidade para compreender, podem, na hora do esclarecimento, receberem uma ajuda extra para, naquele momento, incorporarem estas ideias ou essas informações. E quando estou em um lugar sagrado, por que eu sinto temor? Quando estou só. Isto é falta de fé? Não. Pode ser falta de adaptação dos corpos à energia daquele lugar. Então, como os corpos não estão habituados àquela energia, eles têm uma certa reação que você interpreta como temor, como medo.
Pode-se aguardar um pouco e os corpos aos poucos vão se adaptando àquela energia e esse temor vai passando. E o que devemos fazer quando temos uma tarefa muito trabalhosa e complexa a realizar e não temos os meios e nem a necessária energia para cumpri-la? Como não perder a serenidade numa situação destas? Bem, diante de uma tarefa trabalhosa e complexa, e para a qual nós não temos os meios necessários, nós fazemos tudo o que pudermos. Damos o nosso melhor e mais um pouco. E termos fé que as ajudas virão, ajudas extras podem vir. Então nós recebemos uma tarefa e pode sim ser que a gente não esteja em condições de cumpri-la toda. Mas aí se nós fazemos tudo o que é possível e mais um pouco, surgem ajudas a tempo e hora para aquilo ser cumprido e realizado. E como resolver o problema das pessoas, que parece que são sempre os mesmos e que retornam de diferentes formas? Bem, as pessoas hoje, com este código genético, DNA, trazem registrado tudo aquilo que experimentaram. Então, para nós mudarmos o problema das pessoas, para nós podermos mudar esta situação, precisaria realmente trocar o código genético. Com este código genético atual não é possível você mudar uma pessoa em certas coisas. Agora, esse código está sendo realmente removido porque as pessoas terão que mudar, as pessoas vão mudar. Mas para isso vai haver uma mudança de código. E nós estamos num momento intermediário. Nós estamos recebendo o novo código, então estamos com uma oportunidade, como nunca tivemos, de assistir em nós certas mudanças que antes não eram possíveis. Dentro de um código genético, nós podemos fazer transformações relativas, mas não transformações completas. Mas agora, com a mudança de código, as transformações podem ser muito maiores. E se nós tivermos a intenção de nos transformarmos radicalmente, pode ser que o novo código encontre mais campo e encontre mais receptividade para se fazer presente. A mesma situação, ou uma situação análoga, existe com relação ao reino animal. O reino animal também está se preparando para mudar de código, porque se muda de código um reino, todos os outros vão acompanhando no equilíbrio do planeta. E esse código que está sendo apresentado agora, que está sendo prevê mutações profundas, inclusive equilíbrio do passado, para que a gente possa acompanhar as novas leis que estão se implantando na Terra. Estão se implantando novas leis e nós, com o código atual, não poderíamos acompanhar. Então, o novo código está permitindo que a gente acompanhe essas leis. Antigamente, com este código DNA, não havia esperança de se mudar certas coisas. Então é por isso que havia os eremitas. Os eremitas se retiravam de tudo porque não viam esperança em se transformarem dentro da vida normal. O que levava alguém a ser eremita no passado era exatamente voluntariamente se afastar de tudo, mas de uma maneira tão radical que poderia corresponder a uma mudança de código. Embora não houvesse uma troca de código, havia uma tão radical mudança de situação, porque um eremita é uma mudança radical, com respeito ao resto da humanidade, em todos os sentidos. Então se usava a vida eremítica para se chegar ao máximo de possibilidade de transformação.
Mas com a mudança de código genético em vias de acontecer ou já acontecendo, a vida eremítica não tem mais necessidade de existir. Porque a vida eremítica era uma espécie de proposta, como se a gente estivesse num outro código. E agora isto não é mais necessário, porque o código está sendo mudado. Porque aqui a pessoa está perguntando por que nós aqui encerramos com o monastério eremítico. O monastério eremítico, no princípio, foi uma oferta para nós equilibrarmos excessos. Mas o monastério eremítico não é necessário à medida que o novo código genético vai desenvolvendo, à medida que o novo código genético vai se instalando, porque é ele que vai trazer a mudança da vida. E com esta mudança de código, não há mais a necessidade que havia antes de haver vida eremítica, para aqueles que quisessem uma mudança mais radical. E uma pessoa lembra que numa partilha foi dito que uma alma, durante o processo da encarnação, pode esquecer a sua tarefa, pode esquecer o que veio fazer aqui na vida terrestre. E como fazer para auxiliar a alma a recordar o que ela teria vindo fazer. À medida que a alma vai encarnando, ela vai mesmo se esquecendo daquilo que ela era enquanto desencarnada, enquanto estava fora dos corpos. Precisa que a alma seja muito madura, ou que a alma já tenha tomado certas decisões muito firmes para ela atravessar todo este período da reencarnação, tendo consciência do que veio fazer. Por isso que quando se tem uma criança, nós deveríamos falar para a criança sobre a alma. Deveríamos lembrar a criança que ela é uma alma. Isto faria parte da educação. Mas como isso não acontece, à medida que a criança vai crescendo, ela vai esquecendo cada vez mais de onde ela veio, do que ela veio fazer. Logo que ela nasce, se nós falássemos para ela da alma, se nós a lembrássemos que ela é uma alma, esta criança iria começando a se lembrar das encarnações anteriores. Ia viver de outra maneira. Como esta lembrança viria naturalmente, isto não a perturbaria. Mas para isso precisaria uma educação correta, que não existe nesta civilização. Claro que se a uma criança, a uma certa altura, é revelado uma encarnação passada dela, isso pode perturbá-la. Isso tem que ter muita cautela com isto. Mas se isto vem naturalmente da criança, é diferente. Se vem naturalmente, ela pode sim se valer disto para iniciar a nova vida em certas bases, que ela mesma vai se lembrar. Mas para isso seria preciso uma educação nesse sentido, seria preciso que o grupo que está em torno tivesse consciência destas coisas, tivesse possibilidade de tratar destas coisas com bastante calma, bastante naturalidade, bastante sabedoria, e as crianças seriam completamente diferentes. Não teriam nada que ver com aquilo que elas manifestam neste tipo de educação que recebem e neste tipo de ambiente no qual elas crescem. Um ambiente baseado na canalização da criança para certas normas, para certas regras, para certas estruturas que compõem esta atual civilização. Mas se isso não acontece logo na infância, aí precisa esperar
os 21 anos, os 20 e 21 anos, para que se tenha uma nova oportunidade. Porque aí é uma certa etapa que para uns é mais cedo, para uns é aos 17, 18. E tem seres que hoje estão tão imbuídos da energia de Aquário, da energia presente, que até com 15, 16 já estão despertos para isso e já começam a se reencontrar. Mas a gente não tem que ter essas coisas fixadas, não. Porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, e esses dados são dados assim, mas nós não temos que nos fixar em nenhum deles. Nós temos que observar, estarmos calmos diante do que a criança manifesta ou que o adolescente manifesta, que é para podermos ajudá-lo, para podermos compreender o caso dele. E claro que no alma se reencontrar ou numa criança se lembrar, ela vai saber sim qual é a tarefa dela. Não que ela saiba tudo claramente, mas no momento em que as circunstâncias se apresentam, ela reconhece a circunstância e ali ela vai agindo, ela vai se inteirando dos meios que vão chegando para ela cumprir a sua tarefa. Porque todos nós temos uma tarefa, todos nós temos uma razão para estar aqui, mas a uma certa altura a vida vai nos apresentando os fatos, as circunstâncias, a vida vai nos apresentando os colaboradores, aqueles que vão trabalhar conosco. Então isto vai sendo apresentado pela vida. E nós vamos então conferindo com as nossas impressões. Muitas vezes as nossas impressões sobre isso, as nossas ideias ou as nossas percepções vão nos ajudar a transformar e a melhorar as circunstâncias. E outras vezes as circunstâncias são tão claras, tão fortes, tão insistentes, que nos ajudam a reconhecer a nossa tarefa. Então não há uma regra para isto, não. Às vezes nós somos ajudados pelas circunstâncias a reconhecer. E às vezes nós temos que contribuir para que as circunstâncias permitam, porque nem sempre as circunstâncias são muito favoráveis. Nós podemos ter algumas tarefas e ter o caminho aberto para cumpri-las. E às vezes temos uma tarefa e karmicamente podemos não ter muitas facilidades, não. E aí temos que encontrar um equilíbrio, jogar com todas estas coisas para chegarmos àquilo que temos que chegar. Uma pessoa escreveu um bilhete. Sou de família tradicionalmente católica, onde algumas palavras são proibidas, como karma, reencarnação. E minha mãe manifesta muito a vontade de vir até aqui, pois acha que eu mudei muito depois que comecei a vir aqui. Eu sei que alguns temas tratados aqui seriam um choque para ela. E eu me preocupo com o fato de uma não aceitação, se ela chegar aqui, porque isto podia interferir nas minhas vindas. E ela pergunta se eu acho que a mãe deve vir. Muitas vezes na vida nós trocamos uma coisa por outra. Então de repente você não poderá mais vir aqui, mas a sua mãe dará um passo. E pode acontecer também que ela venha e que deixe o passo para a próxima vida. Tudo pode acontecer. Nós não teríamos que temer estas coisas. Teríamos que estar aí medrosos ou cautelosos demais. A cautela é muito importante, a cautela é muito necessária, ninguém duvida disso. Mas o excesso de cautela é como
o excesso de coragem. Prejudica. Então, tudo tem que ter a sua medida. Precisa ter fé no trabalho da energia. E é o que a energia faz, é o que realmente importa. Todo o resto é secundário. Todo o resto são elementos que facilitam a energia agir ou que podem dificultar. Mesmo que uma pessoa chegue aqui e tenha um choque, não faltam coisas aqui que choquem. Então, como em todo lugar, não é um planeta que não é iniciado, um planeta que não é sagrado. Então, onde quer que você chegue, pode acontecer de tudo. Então, a pessoa chega aqui, mesmo que a personalidade dela fique muito abalada, a energia está agindo. E é nisto que nós temos que ficar. Não é tanto não no nível da personalidade. Nível da personalidade também é importante, pode ajudar, pode colaborar, não é? Mas o mais importante é a fé na energia. Porque a energia, se toca a pessoa, se a pessoa tem um toque especial num determinado nível, aquilo é válido para sempre. Mesmo que ela saia batendo as portas e dizendo não volto mais, mas se aquilo a tocou, aquilo é válido. E aquilo um dia vai aparecer, aquilo um dia vai surgir, aquilo um dia vai manifestar. E muitas pessoas têm coisas positivas completamente ocultadas no seu temperamento. Tem certas coisas muito positivas, muito favoráveis e muito reprimidas. E um toque deste pode ser muito importante nesses casos. E embora as coisas não se resolvam logo, as coisas não se resolvam de repente, aquele toque valeu. E aquilo depois começa a agir na pessoa, na vida dela, daí por diante. Aquilo começa depois a desenvolver, começa a agir. E muitas vezes a pessoa veio aqui só por causa deste toque, por mais nada. Então não tem mesmo que voltar. Ela veio para ter esse toque. E agora, a partir desse toque, as coisas vão começar a acontecer. Isto são casos, não? Mas há outros, e cada um de nós é um caso diferente diante da energia, diante do que acontece. Precisa que a gente tenha fé que se ela tiver de vir, que ela virá. E se ela não tiver de vir, que não virá. Parece que uma coisa anula a outra, mas não anula não. Você tem fé nas duas coisas, porque nós não temos um conhecimento oculto destas coisas, em certos casos, além de um certo limite. Então, se você tem que ter fé, que se ela tiver de vir, que ela chegará aqui, independentemente de você trazer, independentemente dela querer, ela vai chegar aqui, se ela tiver que vir. E você deve ter fé nisso. Como você deve ter fé que ela não vai chegar se ela não tiver que vir. Uma coisa não anula a outra. Essas duas fés, isto é, a fé é uma só, mas esses dois movimentos da fé, fé que ela venha se tiver que vir e fé que ela não venha se não tiver que vir, isto dá a você a neutralidade, que é o que você precisa. Porque aí, se você chega nessa neutralidade, a neutralidade não quer dizer que você não esteja participando, que você não esteja ligando, que você não esteja interessada. A neutralidade quer dizer que você tem fé, que será para o bem. Aí você vai ficar neutra. E neutra, talvez você ajude mais do que se estiver influindo. Porque imagine, uma pessoa que tem cultura católica. Se você começa a influir, aquilo começa a se organizar para reagir. Se a pessoa tem conscientemente uma fé, dentro dela, aquilo se organiza para reagir se recebe muita pressão, se começa a ser muito pressionada, ou se recebe um choque. Então,
precisa que a gente esteja muito neutro, que é para poder observar no que pode ajudar, se é o caso de ajudar. Porque a ajuda nem sempre vem da gente. A ajuda nem sempre vem daquele que está reconhecendo a ajuda lá que precisa. A ajuda é também kármica. Então eu posso reconhecer, como esta pessoa reconhece, que a mãe precisa de ajuda. Mas precisa ver se ela é a pessoa adequada para dar esta ajuda. Pode não ser. Eu posso reconhecer a ajuda que uma pessoa precisa. Posso ver que ela está precisando de ajuda e eu ali perto. Mas eu preciso reconhecer também se eu sou adequado. Se a minha energia é adequada para aquela pessoa. Se a minha energia, se as minhas forças, se os meus movimentos são os mais adequados para ajudar ali e para resolver ali. Temos que ter essa clareza. Porque pode ser que a gente não seja o mais adequado para fazer aquilo. Então é bom que a gente só reconheça, porque no reconhecer, no ficar neutro, no você estar em oferta, você sendo neutro e não se movendo, você pode ajudar a atrair aquilo que vem em ajuda e que é inesperado. Pode aparecer a qualquer momento, de qualquer direção. Pode aparecer de dentro da pessoa, de dentro da vida. Pode surgir a circunstância. E você pode ajudar a atrair, ficando neutro, não atrapalhando. Você pode ajudar nada fazendo, não perturbando, não dificultando. Aí você já está ajudando. Você já está ajudando que a vida vá fazendo, que a energia vá se organizando, que tudo vá acontecendo dentro de uma certa ordem. E às vezes nós precisamos também reconhecer que precisa de ajuda, e se nós reconhecemos que nós somos os mais adequados para ajudar, aí se isso fica reconhecido, nós pedimos confirmação. Será que sou eu mesmo? Será que é isto mesmo? Peça confirmação. Aí vem uma confirmação, se é você mesmo mais adequado ou não. Precisa sempre pedir confirmação. Porque os nossos canais, os nossos instrumentos, os nossos veículos podem se enganar o tempo todo. Então precisa pedir confirmação, se é mesmo você o indicado para entrar ali para ajudar. E uma pessoa pergunta se o universo é infinito ou se é finito. Tudo que é manifestado é finito. Não tem nada manifestado que seja infinito. Então o universo, esse que nós conhecemos, ele é finito sim. Um dia ele acaba. Como ele começou, um dia ele vai terminar. E o que existe além do universo, deste universo? Existem infinitos outros universos que estão aí evoluindo em vários planos de consciência, em vários níveis de consciência, universos materializados, universos manifestados ou não, universos em embrião, universos em formação. Existem infinitos universos. Está tudo aí, isto. Para a mente material, para a mente concreta, isto é um pouco, princípio assim, difícil de imaginar. Mas a gente já tendo a mente superior, a mente abstrata já despertando, isso não é complicado não. Então a gente, com a mente abstrata, a gente pode sim imaginar o infinito, imaginar e aceitar o infinito. E até começar a receber o infinito, coisas do infinito. Como receber coisas do infinito? Qual é a diferença? Sim, porque se você vai receber coisas deste universo, são coisas que dizem respeito à tua natureza, que dizem respeito à tua formação, que dizem respeito à tua energia, à tua matéria. Enfim, são coisas que fazem parte da sua evolução neste momento. Mas se você começa a receber coisas do infinito,
ou coisas de um outro universo, isto vai chegar a você de uma outra forma, isto vai suscitar em você outras coisas. Isto não vai ser como os impulsos deste universo. Isto não vai ser como os impulsos da evolução na qual você está, da linha evolutiva na qual você está. Se você começa a receber um impulso do infinito, não é a linha evolutiva em que você está, é uma evolução muito maior. É um processo muito maior, muito mais amplo, que a gente já pode ir experimentando gradualmente para não ficar mais do que deve neste universo, para não ficar além do tempo necessário, não vivendo certas experiências. Porque nós estamos continuamente em experiência, né? Cada um de nós é um laboratório onde o universo está fazendo as suas experiências. Nós somos um laboratório onde tantas energias estão se manifestando, tantas energias estão trabalhando, estão criando. Então, quanto mais nós formos dinâmicos, não? Quanto mais nós estivermos entregues, quanto mais nós estivermos abertos à transformação, nós vamos sendo mais campo para tudo isto, ir trabalhando, ir desenvolvendo, ir criando em nós. No nosso estágio evolutivo, é bom saber que não somos nós que fazemos as coisas importantes, as coisas suprafísicas, as coisas infinitas. As coisas são feitas em nós. Então é muito bom a gente saber disto, que é para a gente não ter esta tendência a criar obstáculos para que as coisas aconteçam. Porque há muitas coisas aqui do mundo, aqui da Terra, coisas de certos planos materiais, coisas pessoais da nossa matéria, dos nossos corpos, que cabe a nós fazer, cabe a nós realizar, que cabe a nós colaborar, aperfeiçoar. Mas não tudo. Quando nós vamos entrando em certos níveis do nosso ser, níveis mais profundos, nós vamos encontrando uma obra que está sendo feita ali. Uma obra grande, uma obra suprema, uma perfeita realização está acontecendo ali. E nós então precisamos, nesse momento, saber estar ali, neutro, permitindo que aquelas coisas sejam como devem ser. Porque aquelas coisas, se vão sendo como elas devem ser, elas vão, a uma certa altura, absorver nelas aquilo que parece que ficou de fora. Que parece que você reconheceu uma coisa assim, você diz, bom, eu aqui vou entregar. Parece que você ficou de fora, mas não ficou. Aí seu processo vai avançando, vai sendo feito por ele mesmo, pelo infinito, pelo universo, por tudo aquilo que nos acompanha, que nos segue de mais evoluído, por energias, por hierarquias, e parece que a gente ficou de fora, esperando. Mas não ficou. Isto é uma ilusão da nossa mente, uma ilusão da nossa personalidade. No momento que você entregou, você está participando ainda mais daquilo que você entregou. Mas isso é muito interno, isto é muito lá dentro, e nós precisamos começar a viver assim, começarmos a estar assim. Isto não quer dizer uma inação aqui fora, não quer dizer. No princípio, quando você reconhece tudo isso, você tem até um pouco de dificuldade na personalidade, nos seus corpos, de continuar agindo aqui fora. Porque a ação aqui fora é fricativa. A ação aqui é com fricção. Porque aqui existem forças de todos os tipos, forças de todos os graus. Aqui é um mar de forças. E quando você começa a perceber essas coisas, a tendência é você começar a recuar desta coisa aqui. Mas não pode. Não pode porque não existe recuo destas coisas. Existe resolução para tudo isso. Isto tem que ser resolvido de alguma forma. E a sua contribuição é muito importante. Como é importante a contribuição de todos para tudo aquilo que acontece no universo.
Então a sua contribuição ali é fundamental, como a contribuição de todos. Então não tem o que fugir destas coisas que não são muito profundas. Não tem que fugir, não. Tem que conseguir resolver. E aí o resto vai ficando mais claro. E aquilo que é resíduo, aquilo que não serve, aquilo que não cabe a você transformar, vai sendo encaminhado, vai sendo ajustado. Tem uma força, tem um plano que lida com isto. Plano com o qual você se identifica a uma certa altura. Depois que você se pacificou com tudo, aí você vai se identificando com este plano. E vai vendo que você faz parte, que tudo faz parte, não? E que é uma coisa só. Isto tudo existe além do universo. São coisas abstratas, são coisas que não têm forma. Isso tudo está um pouco além do universo, como também faz parte do universo.